Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Eu começava por dizer que eu acho que quem ouvisse grande parte desta audição ficaria convencido que Portugal era o único país do mundo onde a pandemia não tinha chegado. Infelizmente, isso não é assim. E eu creio que todos nós gostaríamos que fosse, mas não é. E num período como este que vivemos de pandemia, a prioridade inequívoca tem que ser as pessoas, a economia, as empresas e os trabalhadores que foram forçados a parar de trabalhar e ficaram sem clientes. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava de começar por lhe dizer que haverá tempo para discutirmos o novo banco, sem dúvida, como aliás já discutimos de cada vez que há uma destas injeções, de facto não é a primeira, isto tem-se repetido todos os anos, e até os recados que o Sr. Ministro veio aqui mandar ao Sr. Primeiro-Ministro. Embora eu acho que talvez o Conselho de Ministros fosse um sítio mais adequado para o fazer, poderemos fazer isso. Agora, não iremos é confundir prioridades. A prioridade aqui são as empresas e os trabalhadores, que acho, aliás, que é também elas, é por isso que se fala na banca, é precisamente para que o dinheiro chegue à economia. E, portanto, o Sr. Ministro enunciou um princípio que é um bom princípio, que é que o Estado deve cumprir aquilo que contrata. E eu gostava de lhe perguntar, em relação a vários pontos que têm a ver com a economia, empresas e trabalhadores, se o Estado está a contratar aquilo que o Governo promete. E então, começava por lhe perguntar em relação às linhas de crédito. De acordo com o Programa de Estabilidade, esta é a medida a seguir às moratórias de crédito, esta é a medida mais substancial do ponto de vista de dinheiro, ou por outra, não é exatamente dinheiro porque é uma garantia, não tem impacto orçamental direto para já, mas é a medida mais substancial em que o Estado está diretamente envolvido. Nós ouvimos ontem o Sr. Primeiro-Ministro dizer que já tinham sido aprovados 5 mil milhões de euros dessa garantia pública. Imagino o meu espanto quando a Presidente da Sociedade de Garantia Mútua, ouvida aqui a pedido do CDS, precisamente para falar sobre esta matéria, nos revelou que, na realidade, só 8,7% deste valor é que estava aprovado e contratado. Lá está, Deus ou o diabo aparecem nestes detalhes. E, portanto, ficamos a saber que de linhas que foram anunciadas em 30 de março a 12 de maio, ontem, mais de um mês e 12 dias depois, na realidade, só 8,7% deste valor é que estava já contratado, é que estava já disponível para as empresas. Ou seja, nos anúncios do Governo aparecem 5 mil milhões de euros já aprovados. Nas contas das empresas, na realidade, só aparecem cerca de 470 milhões. E, portanto, o que eu gostava de perceber é se um mês e 12 dias lhe parece um prazo razoável, sendo que estou a contar a 30 de março, porque o confinamento começou antes. Portanto, estamos a falar de cerca de 2 meses para empresas que, em muitos casos, tiveram que fechar abruptamente e que têm zero fontes de rendimento. E, portanto, o que eu gostava de saber é se o Governo pode, neste caso, contratar aquilo que anuncia. E perguntar-lhe também, porque foi visível nesta audição, que a partir do momento em que, no que toca à garantia pública, foram alteradas, no caso das linhas, os períodos de carência e as maturidades, foi visível que há quase uma explosão. As candidaturas passam de 3 mil para 40 mil. O que eu pergunto, o que levou, obviamente, a demoras no sistema. O que eu pergunto era se não era possível aqui fazer aprovações em bloco, para que não tivessem que estar a ver processo a processo, e, por outro lado, o que é que aconteceu no desenho das candidaturas. E note, eu sei que os recursos do país são finitos e vêm, sobretudo, do bolso dos contribuintes. Eu não desconheço isso. Agora, Sr. Ministro, também é importante que se perceba que se eles não chegarem às empresas e aos trabalhadores, nós podemos estar a falar em gastar muito mais dinheiro a seguir, para além das vidas das pessoas que são destruídas entretanto. Em segundo lugar, em relação ao mecanismo de layoff, o Sr. Ministro disse aqui que este regime já tinha protegido, há pouco menos de um mês, cerca de 1 milhão de empregos em Portugal. Bom, eu primeiro quero lhe perguntar se quer corrigir esta afirmação, se agora já tem dados que lhe permitam corrigir esta afirmação, porque não era verdade na altura e infelizmente não é ainda verdade hoje. Estamos a falar de pouco mais de metade disto, infelizmente. E, de facto, o layoff é uma medida que permite proteger o emprego, com sacrifícios
para os trabalhadores, porque eles recebem apenas 2/3 do seu salário. Eu acho que para estes trabalhadores a austeridade já chegou, mas não chegou o desemprego. E era o desemprego que teria chegado sem a medida do layoff. E, portanto, é fundamental para nós percebermos, primeiro, a quantos trabalhadores já chegou, a quantos trabalhadores é que o Governo prevê que a medida chegue, porque para muitos, se não chegar, o que chegará é o desemprego. E, em terceiro lugar, lembrar que a medida do layoff acabará no mês que vem. Eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Ministro. Há um pequeno hotel com 30 quartos. Poderá começar com o desconfinamento a abrir, mas só vai poder abrir a metade da capacidade, com 15 quartos, por exemplo. Se puder recorrer parcialmente e com regras a esta medida, a abertura será parcial, mas isso implica estender pelo menos parcialmente a medida do layoff. Se isto não for possível e se a única hipótese for abrir com todos os recursos ou permanecer encerrado, este hotel não terá alternativa, porque não tem como pagar estes salários e, portanto, vai permanecer encerrado e todos os trabalhadores irão para o desemprego. O que eu lhe pergunto é se o Governo está a prever estender esta medida, ainda que com outras regras. Em terceiro lugar, importantíssimo, seguros de crédito. As nossas empresas exportadoras precisam de seguros de crédito. Outros países e outras empresas, as alemãs, as francesas, as espanholas, já viram os seus governos agir nesta matéria. São estes seguros de crédito que permitem, dentro da União Europeia, que as empresas exportem com segurança, permitindo receber aquilo que estão a exportar. Foi dos primeiros problemas que surgiu, sobretudo no setor têxtil, logo, lembro-me, salvo erro, na primeira semana a seguir ao confinamento. São os poucos clientes que ainda restam a estas empresas. No caso do têxtil é fácil de ver que se as lojas estão fechadas não restam muitos. Nós já há 15 dias aprovamos aqui uma garantia pública. Já estávamos a aprovar tarde, mas foi quando o Governo a propôs. Está tudo parado, Sr. Ministro. Tudo parado. E, portanto, o que eu lhe pergunto é quando é que finalmente as empresas exportadoras que conseguem com, sabe Deus que sacrifícios, ter ainda clientes, quando é que elas terão acesso a isto que é uma garantia. Não estamos a falar de dar dinheiro a ninguém, estamos a falar de garantias. E que as suas concorrentes, Sr. Ministro, têm. E que o Parlamento já autorizou. Portanto, é uma decisão política que já está tomada, só não existe ainda no terreno. Em último lugar, gostava de lhe dizer em relação aos reembolsos de IRS. Sr. Ministro, o CDS propôs neste Parlamento que este ano fosse acelerado o prazo para os reembolsos do IRS. O prazo médio, tanto quanto me lembro, ficou em 11 dias nos últimos anos. Nós propusemos 10. Não estávamos a falar de uma grande aceleração. A verdade é que este ano os reembolsos do IRS começaram mais tarde do que tinham começado no ano passado. Eu perceberei todas as explicações. Eu não percebo é que num ano em que tanto era preciso e que as famílias estão a fazer tanto sacrifício, que depois do Governo ter feito os reembolsos mais tarde do que era habitual, a única coisa que tem para dizer às pessoas é que dá os parabéns aos trabalhadores da AT. Acho que era melhor primeiro pedir desculpa aos contribuintes por terem chegado mais atrasados este ano. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cira Meireles. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças para prestar os esclarecimentos. Faça o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Vamos então esquecer por uns minutos o novo banco. Obrigado, Sra. Deputada, por se centrar em coisas mais da atualidade e da realidade portuguesa, porque assim podemos evitar mais referências ao momento da resolução do novo banco. E para lhe dizer, Sra. Deputada, que enfim, as garantias são públicas, são do Estado e, portanto, têm risco. Elas não são um fenómeno, aliás, a UTAU chama a atenção para isso. E nós temos plena consciência dessa situação. E, portanto, os números que temos neste momento têm uma evolução muito rápida. Bom, não tão rápida quanto a facilidade com que no site da SPGM foram, de facto, colocados os milhares de pedidos de garantia. Que, aliás, Sra. Deputada, devemos ter alguma cautela a citar esses números,
porque existem inúmeras situações de duplicação de pedidos de garantias às mesmas empresas por bancos distintos, por exemplo. E eu não quero sequer imaginar, e não lhe vou fazer essa referência, mas quero só que das suas palavras ressalve, apesar de tudo, algum cuidado, pelo menos da forma como elas são entendidas. Porque a páginas tantas deu-me a entender que a senhora deputada queria que estas garantias fossem concedidas sem nenhum controle, nem garantia, nem auditoria. Não era isso que a senhora deputada se referia, certo? Estamos a falar de garantias prestadas a empresas. Portanto, empresas que têm uma existência jurídica, fiscal, financeira, produtiva, como é evidente, muito específica. Eu vou-lhe dar um exemplo, senhora deputada. Ainda hoje correm processos em tribunal da última vez que fizemos garantias à exportação para dentro da União Europeia de empresas que pura e simplesmente inventaram parceiros comerciais em países da União Europeia para receber as garantias do Estado. Receberam, o Estado acabou, era um contrato de exportação que não tinha contraparte, houve uma perda porque foi dado esse empréstimo, o avanço desse dinheiro, e depois há perdas para o Estado. Ou seja, nós não podemos imaginar que de repente eliminamos todos os mecanismos de controle destas políticas públicas. Não podemos pura e simplesmente pensar que vamos fazer isso, porque senão vamos passar muitos anos a pedir auditorias, porque é precisamente porque isso acontecia no passado que ainda hoje falamos de auditorias, mais de metade desta audição, passados quase 6 anos sobre o fatídico dia de 3 de agosto de 2014. E nós temos que ter muita responsabilidade. Não há tantos contratos assinados como se desejava. Posso claramente assumir isso, nem como se esperava. Mas também sabe, senhora deputada, que para assinar um contrato é preciso várias partes e que as mesmas partes se aproximem desse contrato para pôr lá a sua assinatura. Eu tenho alguma desconfiança, porque não consigo ter evidência firme disto, mas que se calhar o que se passa com esse processo entre a aprovação e a contratação é que há alguns passos determinantes na materialização da garantia que falta dar e que provavelmente reside entre o mutuário, o banco e as outras entidades envolvidas neste contrato. E eu acho que eles vão materializar-se seguramente, a partir do momento em que estão aprovados. Mas não pode ser sem controle. Não pode mesmo ser sem controle. Como eu dizia há pouco ao Sr. Deputado Duarte Alves, o mecanismo que foi encontrado de concessão destas garantias é um mecanismo pobre, é um mecanismo irracional e ineficiente do ponto de vista da eficácia dos dinheiros públicos. Mas foi o único que foi encontrado para responder a um momento em que havia dezenas de milhares de pedidos de garantias a entrar no sistema. Agora, há um conjunto de mecanismos de controle que obviamente têm que ser implementados. Montantes máximos, cumprimento das obrigações fiscais, cumprimento das obrigações com a banca. E isso tem que ser feito, senhora deputada. É processo a processo. Mas para tranquilizar a senhora deputada, até porque todos nós nos preocupamos com os números e com a forma como isto chega, todo isto chega à economia, na verdade, eu vou-lhe dar os dados de uma das medidas, que aliás é das medidas de maior importância, e eu presumo que ela vai ganhar relevância nos próximos meses. Mas temos os dados de abril das empresas que acederam ao desfazamento, à prorrogação das obrigações, do cumprimento das obrigações fiscais, em particular de IVA e de IRS. E, em particular, das pequenas e médias empresas, das empresas com faturação inferior a 10 milhões de euros, que estão no regime de IVA simplificado, essas empresas tinham acesso imediato. Bastava sinalizar no pedido, na nota de liquidação do IVA, uma cruzinha onde se pedia o desfazamento
do pagamento em 3 meses ou 6 meses. É uma medida de liquidez imediata, de uma relevância transcendental, até porque o IVA, que é para devolver ao Estado, como sabe, está na caixa, na tesouraria destas empresas. Não é por virtude de faturação que ainda não foi recebida, nem de encomendas que pode ser que venham. Já lá está, já lá está. Aliás, já lá estava desde fevereiro. Não, já lá está. Aliás, já lá estava desde fevereiro. Como assim? Como em março já vai estar desde o primeiro trimestre para as que têm o regime trimestral e para as de março, para as do mês de março, para as que têm o regime mensal. Essas empresas, senhora deputada, eu não sei se a vai surpreender o número ou não, mas confesso que a mim me surpreendeu um bocadinho, dessas empresas todas, do universo de todas as empresas com faturação inferior a 10 milhões de euros no regime mensal, em abril, 32% do volume de IVA a devolver ao Estado foi prorrogado o seu pagamento no tempo e 68% foi pago na sua totalidade em abril. Era daquelas expressões que às vezes usamos, na linguagem mais corrente, era de borla. Era só uma cruzinha. E as empresas não o fizeram. Eu tiro daqui um ensinamento muito importante, que a medida foi crucial existir e que as empresas acreditam mesmo no seu futuro. E, portanto, colocam as obrigações fiscais acima de tudo e à frente da sua existência e não adiaram esta obrigação. Eu não sei se isto se vai manter assim ou não nos próximos meses. A verdade é que nós já temos indicadores, por exemplo, das transações em multibanco, que mostram que na primeira semana pós-confinamento a recuperação das transações comerciais em Portugal foi muito significativa. Esta recuperação, aliás, já vinha desde a semana de maior severidade de todo este processo, que foi a terceira semana de março, em que houve uma quebra de 48% nas transações em multibanco, e neste momento estamos numa queda ainda muito significativa, mas de 23%, é menos de metade. São sinais, apesar de tudo, alentadores de todo este processo. Para terminar, porque eu sei que já vou aqui com o tempo completamente negativo, mais uma vez, para dizer que, telegraficamente, seguros de crédito, na verdade, os países na União Europeia que já têm estes seguros a funcionar são a Alemanha, a França, a Bélgica e a Dinamarca. A Espanha, tal como nós, está a preparar esses seguros. O que foi submetido ao Parlamento não foi uma autorização para haver seguros à exportação, foi um aumento dos limites legais. Já existe todo o manancial de legislação sobre esta matéria, tem que ser agora adaptada a esta circunstância. E em relação ao layoff, Sra. Deputada, só uma pequena correção. Vamos ver, o valor de 1 milhão de trabalhadores que eu me referi aqui na última audição era o número de trabalhadores em empresas que aderiram ao layoff. O que estamos a observar, porque existe o layoff parcial, é que 62% da força de trabalho com referência ao mês de fevereiro, nestas empresas que pediram layoff, está efetivamente em layoff. Apenas 62%. Isto porquê? Porque as empresas estão a fazer exatamente aquilo que a senhora deputada me pergunta se os hotéis não podem fazer. Podem, mas já podem hoje. Já podem hoje. Eu não vou dizer qual é a empresa para não violar aqui questões de concorrência, mas a empresa que é proprietária da rádio para a qual eu falei ontem tem 800 trabalhadores e só tem 500 em layoff. Ou seja, tem 300 a trabalhar. É mais ou menos aquela proporção de que eu lhes falei. E depois, o layoff funciona até junho, a lei tem uma duração de vigência de 3 meses, mas o layoff é prorrogável até 6 meses. Todas as empresas que entrarem em layoff durante o período de vigência da lei podem prolongar esse layoff por até 6 meses. É um mecanismo importante que tem que ser adaptado e está a ser adaptado à medida que o desconfinamento prossegue. E vou-lhe dizer porquê, Sra. Deputada. Temos que voltar a pôr a economia a funcionar com segurança. Não nos podemos manter
no confinamento da maneira como ele existia em março, com segurança. A economia pode e deve abrir.